Ser cristão seria não somente conhecer a história de Jesus, mas crer no que ele fez, produziu e deixar que a palavra que ele deixou aqui efetue mudança na nossa vida, que é o mais difícil. O mais difícil é você perder seus conceitos, você mudar de atitudes baseado numa palavra de alguém que você não viu, já 2000 anos atrás, apenas crendo que a Bíblia é um livro inerrado, pelas evidências históricas, geográficas, evidências também arqueológicas, que tudo que tem na Bíblia está se cumprindo. Tanto que hoje a Bíblia não é só do cristão. A Bíblia hoje é usada pelo cristão, ela é usada pelo espírita, entendeu? Então, porque pelas evidências dela. Então, ser cristão é crer em Jesus na sua essência e deixar que ele possa fazer as mudanças na vida de cada um. Cristianismo sem mudança, cristianismo sem mudanças de atitudes, não é cristianismo. Porque se você for ver bem a história de Jesus, nossa, assim como dói dentro de mim para me fazer uma mudança na minha vida, doeu na sociedade a mudança que ele ia fazer. Uma sociedade que esperava ver um general montado num cavalo branco para libertar o povo de Israel da escravidão romana. Aparece um filho de carpinteiro, vamos dizer assim, de pé sujo, que não tinha, pobre, pregando. Se o inimigo te bater, você dá o rosto para ele. Exatamente o contrário que a sociedade esperava. Então o cristianismo é isso. É uma luta entre o meu, eu e a vontade de Deus. Então você viver o cristianismo é tentar entender Deus. Há muitas pessoas que dizem cristão, e você pergunta a ela o que é ser cristão, ela não sabe te responder. Simplesmente porque ele acha que ser cristão, porque está dentro de uma igreja, de um templo, ele acha que ser cristão. Outro momento, porque sou cristão porque eu tenho Deus no meu coração. A resposta você vai encontrar no amor. 80% é isso aí. Então, a gente analisa assim, a pessoa que tem, vamos dizer, estética, a forma de ser cristão, de realmente ser um cristão, é aquela pessoa que tem um respeito a si mesmo, começa por si mesmo, ao seu semelhante, o respeito ao local que ele adentra, em busca de momentos para reverenciando uma paz espiritual, ou seja, ali, falando uma linguajar que serve para toda religião, orar, pedir àquele ser astral que ele tem confiança, Deus, ou os orixás, se for dentro da nossa religião, ou a qualquer outro que esteja representando de algum tempo, de uma forma de religião, começando por o príncipe de Gautama, que é o Buda, né? Também tem os seus seguidores, a religião para os chineses, japoneses. Então, esta forma, assim, nós encontramos nas pessoas a ser realmente um religioso e cristão, quando ele age dessa maneira. Primeira coisa, vou repetir para que seja bem claro: obediência, respeito e consciência. São 3 fatores importantes para cada ser. Eu posso olhar para você e dizer assim: Caru, você é uma cristã e religiosa. Primeiro, que você respeita seu semelhante. Procura nunca fazer mal para ninguém. Só buscar o bem para você e para os outros, para os seus. E orar ou rezar como queira para todos eles, pedindo a Deus que cada dia da sua vida lhe dê a fortuna, a alegria, a paz, a dignidade. Ele tire de todos os maus que venha ocorrendo sempre na vida do ser humano. Isso começa por aí a ser realmente o verdadeiro cristão. Ser cristão na verdade, crer na igreja, não nas outras igrejas que eu falo, mas sim na igreja católica, que foi a primeira que usou a expressão cristão. É crer na igreja e no livro, a Bíblia. Que como diz a própria Allah subhanahu wa ta'ala no livro, quando ele diz que é o que? Ahl al-Kitab, ou seja, o povo do livro, que seria estar com eles.
cristão vive pelo amor, né? Ser cristão significa amar. Se a pessoa rezasse, fizesse penitência, fizesse pregações, mas não vivesse o amor e não pregasse o amor, tudo aquilo teria pouco valor. O capítulo 13 da Carta de São Paulo aos Coríntios, ele é um hino ao amor. Aliás, é um dos hinos mais bonitos que eu conheço da Bíblia, não é? O amor, se eu não tivesse amor, nada valeria, nada valeria. Seria como um símbolo que retine, mas não valeria nada. Ainda que eu oferecesse meu corpo às chamas, não tivesse amor, nada valeria. Então, o cristão, o principal para o cristão é isso, é viver o amor a Deus e viver o amor ao próximo. E aqui que está o centro de tudo. Um sacerdote velho, pregando, certo dia disse assim, se eu retirasse a palavra amor da Bíblia, podia jogar a Bíblia fora. Se tirar tudo que se fala de amor na Bíblia, eu posso queimar o resto, porque não vale nada. O amor é o centro. Então, ser cristão, o centro do cristianismo, é justamente o amor a Deus e o amor ao próximo. A caridade mesmo, a caridade é uma prática do amor. Não é só a oferta de alguma coisa que o outro precisa. Isso é filantropia. Filantropia é uma coisa boa, mas não tem nada a ver ainda com amor. A filantropia apenas dá, eu tenho, dou, não tenho compromisso nenhum com o outro. Eu tenho mais, eu dou. Não. A solidariedade, tudo são coisas boas. O amor sublima isso. O amor, ele nos traz a presença de Deus, e São João diz que Deus é amor. Então, quando eu dou alguma coisa, eu colaboro com o outro, não colaboro de cima para baixo, mas de igual para igual. Então, aqui está o fundamento do cristianismo. Então, a nossa relação com Deus passa pela relação com o próximo. Tudo mais na igreja, tudo mais na fé cristã, depende disso. A liturgia, a Eucaristia, a missa, o que é? Celebração do amor de Cristo, que deu a vida por nós e continua se dando em alimento na Sagrada Eucaristia, no pão consagrado. Resumidamente, é isso aí. É uma pergunta interessante, né? Porque por muito tempo, né, os judeus, né, e até hoje, em alguns recantos do Brasil, assim, mais, né, do interior tal, você pode ver algumas pessoas, né, criticando os judeus, porque não acredita em Cristo, né, porque, né, a grande questão para o judeu em relação a Cristo é a relação do Messias, né, se ele efetivamente era o Messias, né, até porque Cristo era judeu, né, e ele seguia, né, e ele, nem em sua vida, ele professava, Cristo era inclusive considerado um rabi, né, um rabino, um sacerdote. Dentro do judaísmo ele era considerado um rabi. Ele era um rabi. Alguém que discute no templo com outros religiosos é um rabi. Né? E na época eram várias seitas. Ele era rabi de uma dessas seitas, né? Judaicas. Né? Eu costumo dizer, inclusive, que para os árabes o Jesus não é considerado um Messias, mas é considerado um profeta. Né? Eu diria até que se a religião judaica, os livros sagrados, fossem historicamente além da vida de Jesus, no mínimo considerariam ele um profeta também. Não um Messias, como os cristãos, mas um profeta. Infelizmente, muitos daqueles que professam as diversas religiões monoteístas hoje estão esquecendo daquilo que eu acho que é básico. Então, quando se pergunta para mim quer ser cristão, para mim eu te responderia que é o mesmo, no meu entender, ter uma postura cristã de vida, né, é uma coisa muito próxima a ter uma postura judaica de vida. Ou seja, crer em Deus, né? Crer no amor, né? como base da relação entre as pessoas, e a generosidade como base na relação entre as pessoas. Isso está na Bíblia, isso está no Alcorão, isso está no Antigo e no Novo Testamento, né? Isso não foge. Então, para mim, ser cristão é isso. Ser cristão é... O que é ser cristão? Ser cristão é exatamente seguir o Cristo das Escrituras. É procurar, com a graça, com a ajuda de Deus, com o Espírito Santo que habita naqueles que creem, procurarmos essa ajuda para podermos sermos imitadores de Cristo. Portanto, se Cristo amou, nós devemos tentar, procurar o máximo amar como Ele amou. Se Cristo foi uma pessoa que devotou toda a sua vida a Deus, precisamos também devotar.
se Cristo interagiu com a sociedade, em todas as camadas sociais, procurando sempre revelar Deus através dos seus atos, da sua fala, do seu pensamento, devemos imitar a Cristo no meio social que estamos. Ser cristão, então, não é como talvez algum tempo atrás as pessoas, muitos diziam, uma pessoa careta, uma pessoa desprovida de envolvimento social, uma pessoa com a visão muito limitada. Não. Ser cristão é conviver com o mundo, com aquilo que Deus criou, de uma forma alegre, feliz, procurando sempre glorificar a Deus, fazer bem ao próximo, conviver bem com a natureza, preservando a natureza, cuidando da natureza e fazer tudo para que Deus sempre seja aquele que vai nos aperfeiçoando e nos fazendo cada dia mais parecer com Jesus. Por isso, a graça do Espírito Santo, a palavra de Deus nos auxiliam para que sejamos verdadeiros cristãos. Ser cristãos é seguir as pegadas de Jesus. Se a pessoa vem a Seichonoye e ela é budista, então o Dr. Masaru Taniguchi faz, então, prega os ensinamentos de Amitabha. Se as pessoas vêm a Seichonoye e diz que é cristão, então que ela adote na sua vida, na sua filosofia de vida, o ensinamento de Jesus Cristo, né? Então, ser cristão é manifestar aqui e agora o Cristo eterno que está alojado dentro de cada um de nós. Não é o homem Jesus, mas sim o Cristo eterno, a vida eterna, indestrutível, imperecível, inadoecível, que está alojado dentro de cada um de nós. Então, não importa onde nós nascemos, a cultura que nós pregamos, a religião que nós pregamos, ser cristão é realmente acreditar que dentro de cada um de nós tem essa força infinita, esse ser espiritual grandioso, né? Conforme Jesus Cristo pregou há mais de 2000 anos, né? E tanto que ele evoluiu, tanto que ele se deixou pregar numa cruz, né? E, inclusive, o próprio corpo físico dele, ele evoluiu tanto que ele desapareceu, vamos dizer assim, né? E depois, no terceiro dia, ele ressuscitou, né? Entre os mortos, né? E por isso que a evolução nossa, à medida que a gente possa pregar esse Cristo eterno que está alojado dentro de nós, a gente vai cada vez mais acreditando, né, que nós somos seres realmente espirituais, viu? Eu preferiria responder não dizendo como ser cristão. Claro que ser cristão, aquele que acredita em Cristo, no que ele pregou, que ele veio nos salvar, etc. e tal, mas eu prefiro dizer de uma forma abrangente. É aquele que acredita em Deus, seja ele cristão, seja ele muçulmano, não importa. Para mim, as pessoas que têm uma crença, uma religião, ou mesmo que não tenham religião, mesmo que sejam os agnósticos, eles precisam acreditar em algo, porque eles não conseguem entender, eles não conseguem explicar o inexplicável. Eu não quero explicar o inexplicável. Eu prefiro deixar as coisas como elas estão. E para mim existe uma necessidade, uma fraqueza do ser humano em não entender que ele é capaz de alguma coisa. Por isso que ele acredita, por que as pessoas, os cristãos, ou seja, os que têm essas crenças, por que na hora que eles se veem num aperto, eles buscam essas entidades? Porque eles se sentem incapazes de gerir a sua própria vida. Eu não preciso disso, nunca precisei, fui ateu desde que nasci, desde que eu me entendo por gente, porque meu pai era ateu, meus filhos são ateus, e eu levo uma vida muito legal, sabe? Eu sou um homem feliz, eu tenho uma família feliz, eu nunca tive catástrofes na minha família, eu já estou com 50 anos, eu costumo dizer que eu já estou no lucro, sabe? Então por que eu não acreditei em nada nunca e eu sou um cara feliz? E tem tanta gente por aí que vive acreditando em tudo e tem um monte de motivos para ter tristezas, para ter desgraças. Sabe? Então eu acho que não é por aí, não é isso, não é acreditar ou não acreditar em alguma coisa, em Deus ou em qualquer religião, que vai fazer você ser mais ou menos feliz. Pelo contrário. Aliás, eu sempre também falo para as pessoas, quando eu costumo discutir um pouquinho, que eu não gosto de discutir muito, eu falo o seguinte, olha, se você acredita nos 10 mandamentos, você não precisava acreditar em 10, você precisava acreditar em um só. Basta você não fazer aos outros o que não quer que faça a você e você vai ser uma pessoa feliz, que é o que eu pratico. Então é isso. Não precisa acreditar em Deus para ser feliz. Não precisa acreditar a Ele que Ele vai te dar as coisas. Busque você mesmo fazer essas coisas.